A importância dos brincos e acalantos para os pequeninos, creche e educação infantil. Quando o vento dava e que a folha caía, Siriri gostava e Siriri comia. Siriri comia e Siriri gostava. Quando o vento dava que a folha caía. Olá, é uma alegria imensa estar aqui novamente conversando com vocês, professores dos pequeninos. E as atividades que nós selecionamos são todas pautadas no Currículo em Movimento da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O currículo trabalha 5 campos de experiência. Eles se entrelaçam, eles conversam entre si, mas as atividades que escolhemos, nós destacamos 2 em especial. O eu, o outro e o nós, e o corpo, gestos e movimentos. E para as reflexões, desse momento, a gente convidou a pesquisadora Andréia Pereira de Araújo Martinez e Patrícia Lima Martins Pederiva, na pesquisa, de doutorado da Andréia, que é a musicalidade dos bebês, educação e desenvolvimento. Eu gostaria de fazer a leitura mesmo, de um trecho aqui, que ela diz o seguinte: desde a inserção dos alimentos na vida do bebê, ele está sendo inserido na cultura humana. Já pensaram sobre isso, gente? Dependendo da cultura, Qual é a alimentação que essa criança vai receber? Então, já desde a alimentação, nós começamos a ser inseridos na cultura em que nascemos. Assim como outras práticas começam a surgir, como toques, cheiros, olhares, sons, palavras, brincadeiras, cantos e acalantos. Assim como a própria movimentação motora compreende aspectos da vida cultural, das relações que as crianças estabelecem com o meio. Assim, em diálogo com Vygotsky, é preciso que a educação crie condições de possibilidades de desenvolvimento das crianças. Assim, vale a pena destacar que os bebês e as crianças pequenas são capazes de captar os mais diversos sons, constituindo suas experiências sonoro-musicais da vivência de sua musicalidade, que vão sendo internalizadas e que são únicas, vão constituindo ali a sua memória, Daí a responsabilidade que a escola tem em propiciar experiências nesse sentido, não é verdade? Inclusive, Lídia Ortélio ressalta que as crianças estão cantando menos, porque elas estão cada vez sendo menos estimuladas, seja no ambiente familiar e muitas vezes também no ambiente escolar, porque assim, existem menos recursos hoje em dia, se conversa muito pouco com as crianças em casa, se conversa pouco com os bebês, e essa estimulação tem produzido esse efeito, que é um efeito que não é muito bom, que é as crianças estarem falando menos, demorando mais tempo às vezes para falar e para construir vocabulário, e também estão cantando menos, justamente por terem pouco contato com esse tipo de comunicação. Então, para a gente poder ampliar esse repertório, para a gente poder estar brincando com as nossas crianças, a gente vai trazer agora algumas brincadeiras, Claudinha? Sim. Vamos começar com uma brincadeira. Maria Cadeira foi na casa do capitão. Capitão não estava lá. Joga Maria as cadeiras no chão. Joga Maria as cadeiras no chão. Joga Maria as cadeiras no chão. E tem outro jeito de fazer essa mesma brincadeira, Claudinha? Você conhece? Tem. A gente pode deixar, fica de dupla, E pega uma criança. Que acho que é essa que a gente brincava bastante quando era pequena, Dos adultos fazer a cadeirinha. A criança vai sentar aqui e vai segurar nos pescoços, Para se apoiar, para se sentir segura. E aí, vamos simular que como se a criança estivesse aqui em cima. Essa nossa criança tá bem molinha, É pequena. Então,
fazer com a criança maiorzinha, né, Cris? Isso. Que já consiga se segurar, né? E aí a gente também não fica lá no alto, a gente faz uma cadeirinha menor, né? E aí vai fazer o movimento da cadeirinha, porque é uma brincadeira de cadeirinha que a gente chama, né? Então, Maria Cadeira? Maria Cadeira foi na casa do capitão. Capitão não estava lá. Joga Maria as cadeiras no chão. Joga Maria as cadeiras no chão. Joga Maria as cadeiras no chão. E nessa terceira parte a gente faz bem baixinho, porque aí a criança se levanta e cai em pé. E elas se divertem, viu? A gente tem essa experiência. É. E às vezes a gente consegue fazer também na escola, com as crianças mais fortes pegando as mais levinhas, né? E é nessa forma primeira também que a gente colocou individualmente, ó, você tá ali cuidando, né, também desse jeito de pegar a criança, né, pra não ter nenhum perigo. Do cuidado, né, de estar próximo da criança, de sentir esse calor do carinho, né? Tem outro também, não tem? Que é uma palenda também, né? Da peneira, peneirinha, né? E como é que é essa, Claudinha? Então, assim, é parecido com a Maria Cadeira, né? Peneirinha, peneirão, de coar, fubá, lava a mesa, lava prato, para eu jantar, para eu jantar, para eu jantar. A variação é que você pode fazer do mesmo jeito, brincando com a criança, pegando na mão da criança. Então você vai estar aqui com a criança à frente e brincando. Peneirinha, peneirão, de coar, fubá, lava a mesa, lava prato. Aí você vai pegar a criança aqui pela mão, ó, para eu jantar. Aí desvira, para eu jantar. E aí você vira com a criança, para eu jantar. As duas crianças viram. Bacana. Essa canção também tem a variação de peneirinha, peneirão, caiu no chão, caiu no chão, caiu no chão. E aí pode brincar da mesma forma, virando a criança também. Então, e pensando nessa necessidade, né, de a gente brincar mais com as crianças, uma forma bacana é contar histórias, né? Sim. Então, eu trouxe uma história bem apropriada para esse momento do sono. Eu trouxe meu amigo, né? Já sabem o que é, né? O Chaves. Dá um trabalho para dormir, vocês não têm noção. Então a gente conta uma história para ele. E ela diz, bem assim: dorme, menino, dorme, não chore na noite escura. Ali vem a sua irmã com 5 velas, iluminando o céu e as estrelas. Mas se as velas se apagarem, aí vem o seu tio com o seu violino e suas canções sem fim. E se o violino não tocar? Se o violino não tocar, aí vem a sua avó com 3 papagaios e 5 passarinhos. E se os passarinhos não cantarem? Se os passarinhos não cantarem, aí vem sua tia lá do sul com aquela manta quentinha, preta e azul. E se a manta se for com vento? Se a manta se for com vento, aí vem o seu avô com o leite bem fresquinho e aquele lampiãozinho. E se o leite se derramar? Se o leite se derramar, ai, Chaves, não pergunte tanto. Olha só, meu bebê, a gente tem aqui o seu leitinho, a sua manta, as velas iluminando todos os cantos. Ah, dorme, menino, dorme, não chore na noite escura. Enquanto o vento soprar, essa história eu vou contar. E essa história eu trouxe Que linda! de uma coleção que é distribuída pelo Itaú. Gente, Dorme, Menino, Dorme, da autora Laura Herrera, com ilustrações de Julie Machado e tradução de Cecília Guida. Olha que legal, pode ser que você tenha essa história aí na sua casa, né? Porque ela foi distribuída largamente.
E citando outra vez a Andrea Martinez, ela diz que a educação infantil precisa oferecer as melhores condições e recursos constituídos historicamente para as crianças, porque essas crianças são seres que se humanizam por estarem vivenciando as experiências existentes do mundo. Então, na escola, ela tem contato com várias culturas, com vários costumes, e com essas relações vão se constituindo historicamente. André também cita uma passagem de Saviano que diz assim: de acordo com a pedagogia histórico-crítica, a educação é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, as crianças são seres sociais e históricos e são marcados pela sociedade que vivem. Significa dizer que elas são cidadãs, são influenciadas pela cultura e que essa infância vai ser marcada por um desenvolvimento influenciado por isso. Então, a pesquisa da Andrea Martinez, ela é muito importante, muito significativa, né? E a gente vai encerrar as reflexões com um trechinho muito importante. Olha só, brincar é condição de aprendizagem, desenvolvimento e, por desdobramento, de internalização das práticas sociais e culturais. Para as crianças, brincar é algo muito sério, é o que a gente tem falado, né? Brincadeira é coisa séria, sendo uma das suas principais atividades. E aí, novamente trazendo Vygotsky, ele diz que a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento iminente, impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu. Para o autor, brincar libera a criança das limitações do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias. Olha que bacana! Brincar é uma ação simbólica, essencialmente social, que depende das expectativas e convenções presentes na cultura. Quando duas crianças brincam de ser um bebê e uma mãe, por exemplo, fazem uso da imaginação, mas ao mesmo tempo não podem se comportar de qualquer forma. Acaba-se, elas devem obedecer às regras do comportamento esperado para um bebê e para uma mãe. Então elas se baseiam, né, naquela realidade com a qual elas vivem. Então, de acordo com a psicologia histórico-cultural, ninguém nasce sabendo brincar. Já pensou sobre isso? É a partir dessa vivência que a gente tem, né, dessas relações, que a gente aprende as brincadeiras de um determinado local, de um determinado povo. Aprende-se então pelas interações com outras crianças e também com os adultos, pelo contato com objetos imateriais, pela observação das outras pessoas, pela reprodução e recriação de brincadeiras, pelas oportunidades ofertadas para isso. Enfim, muitas vezes a gente pensa assim, as crianças de hoje não brincam mais, mas quais são as oportunidades que elas estão tendo para brincar? É uma reflexão que a gente quer deixar realmente, porque se ninguém ensinar, como é que elas vão poder vivenciar, como é que elas vão aprender, não é verdade? Então a gente tem os educadores, os pais, a gente tem um compromisso social, a gente tem uma missão de estarmos repassando essas brincadeiras, né? E a gente espera contribuir com vocês aí, né, no aumento desse repertório. E falando em imaginação, eu quero apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, uma série que é do Guido Van Gennep. Ela tem 4 livros, ela tem... É uma rã? É um caracol? É um ratinho? É um gato? É uma história, gente, muito bacana, bem própria para crianças pequenas, porque olha só, vou abrir um pouquinho aqui, ó, e a pergunta começa: é um caracol? É um caracol? Será que é um caracol? Então imagina as possibilidades que a criança vai ter de imaginar. E de repente aparece uma outra imagem, ó. Que bicho é esse? Será um rato? Será um camundongo? Será... Que bicho é esse? E aí, por fim, tem uma outra imagem. Que bicho é esse? É um caracol?
E aí a gente está possibilitando, né, essa questão da imaginação. E por falar em caracol, Que tal fazermos uma brincadeira usando os dedos, né? As mãos. muito bem. 2 caracóis. Somos nós, passeando no jardim, com nossas anteninhas. Belas coisas conversamos nós, de tesouros, de abelhinha, até a chuva começar a cair. Na minha casinha eu vou entrar, para o meu cantinho eu vou seguir. Que pequenininha, né? Que gracinha a gente está fazendo com os pequenininhos. E pensando em caracol, a gente vai fazer uma dobradura. E aí, para fazer a dobradura, a gente precisa do papel. Então, a nossa sugestão será fazer a dobradura de um caracol como este, tá bom? Para isso, vamos pegar a folha A4. Quando se fala em origami, é sempre importante lembrar que é necessário um lugar para apoiar, e a gente tem a recomendação também de termos folha com cores diferentes. Se você não tem, você pode usar giz de cera para colorir um dos lados. Mas também não é fundamental não, a gente também pode fazer numa folha branca. Vou fazer nessa aqui com cores diferentes para facilitar a visualização. Primeiro passo é encontrar um quadrado perfeito. Para isso, eu vou levar essa lateral para se encostar naquela outra. Tenho que cuidar bastante do vinco. No origami, o vinco precisa ser bem marcado. Posso fazer isso com a própria unha, posso usar uma dobradeira, que é específica para origami, ou posso usar uma régua, por exemplo, para facilitar essa dobradura. Bem, feito isso, a gente vai retirar fora essa parte aqui, esse retângulo que sobrou. Vou cortar aqui rapidinho. Essa é uma dobradura bem simples, que crianças assim com 4, 5 anos já podem conseguir fazer sozinhas. Bem, a partir desse momento que eu tenho um quadrado perfeito, o meu objetivo agora vai ser fazer a forma básica do sorvete. Para isso, quando eu fiz esse movimento, ficou aqui um vinco, certo? Agora, eu vou alinhar essa lateral nesse vinco aqui central, de um lado, também do outro lado. Caprichando aí neste vinco. Feito isso, eu vou virar o meu papel e aqui eu vou subir a dobra, ó, apenas subo ela pra cá, vinco bem. Neste momento, eu já estou com a dobra praticamente finalizada. Eu vou usar aqui a tesoura para fazer um pequeno corte aqui, separando o que seriam as duas anteninhas. Daí eu faço uma dobradura pequenininha para cá, para um lado, para o outro. Nesse momento, eu uso a canetinha para fazer o espiral, finalizar e também colocar os olhinhos e decorar, né? Como a sua criatividade pedir. Era uma vez uma mão triste. Ela era muito triste porque ela queria tanto fazer um barulho, mas ela era sozinha e sozinha ela não conseguia. Ela sabia fazer uma porção de coisas. Ela sabia dizer oi, ela sabia contar 1, 2, 3, 4, 5. Ela sabia dizer ok, ela sabia dizer joia, mas mesmo sabendo esse tanto de coisa, ela era uma mãozinha triste. Mas um dia ela percebeu que havia outra mão ali pertinho dela e as duas
ficaram ali se olhando. Mas a outra mão também era triste. Sabe por quê? Porque ela também queria fazer um barulho, mas sozinha não conseguia. Ela sabia fazer uma porção de coisas. Ela sabia contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ela sabia dizer tchau. Ela sabia dizer vem cá. Ela sabia dizer ali, lá. Mas ficava muito triste porque não conseguia fazer um barulho sozinha. No dia então que elas se perceberam, elas se olharam, se tocaram, se conheceram e juntas aprenderam a fazer o barulho mais lindo do mundo. E com essa história, a gente encerra as nossas atividades e reflexões. Esperamos termos contribuído com o repertório, o aumento do repertório de vocês, professores tão importantes que são esses que trabalham com os pequeninos. Tchau!